Hoje vamos desvendar 11 regras estoicas infalíveis da ação, desenhados para cortar a procrastinação pela raiz e te colocar no controle do seu tempo e da sua vida. Prepare-se para uma transformação. Não vamos apenas falar, vamos agir. Fique comigo, porque a batalha contra a procrastinação começa agora e você sairá daqui armado para vencer. Regra 1. Haja agora. O poder irrefutável do momento presente. Vamos começar com a regra mais fundamental e talvez a mais difícil de internalizar, mas que é a chave mestra para destravar a ação. Haja agora. Marco Aurélio se lembrava constantemente: não desperdice o resto de sua vida em conjecturas sobre os outros. Pense no seu dever agora. A procrastinação vive no futuro. Farei depois, ou no passado. Deveria ter feito antes. Ela não sobrevive no presente momento se você estiver totalmente engajado nele. Quantas vezes você adiou uma tarefa pensando que precisava de mais tempo, mais informação, mais inspiração, ou simplesmente que não estava com vontade? Os estoicos nos ensinam que a vontade, a inspiração, muitas vezes seguem a ação, não a precedem. Esperar sentir vontade de fazer algo difícil é a receita perfeita para a inércia. A solução estoica? Reconheça a tarefa que precisa ser feita. Reconheça a resistência interna, a voz da procrastinação. E então, deliberadamente, escolha agir apesar dela. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Escreva a primeira frase. Faça a primeira ligação. Arrume a primeira peça. O segredo está em quebrar a inércia inicial. Uma vez que você começa, o momento ganha força. A ação gera mais ação. O foco no presente dissolve a ansiedade sobre a magnitude da tarefa completa. Você não precisa escalar a montanha inteira de uma vez. Você só precisa dar o próximo passo agora. Pense na procrastinação como uma porta emperrada. Quanto mais você hesita, mais difícil parece abri-la. Mas se você der um empurrão firme e decidido, o primeiro ato, ela começa a ceder. A ação imediata é esse: empurrão. Não negocie com a sua mente procrastinadora. Não dê ouvidos às desculpas. Identifique a próxima ação necessária e execute-a agora. Este instante é o único tempo que você realmente possui. Usá-lo para agir é a primeira e mais crucial regra estoica contra a procrastinação. Regra 2. Foque no processo, ignore a perfeição. Por enquanto, a procrastinação muitas vezes se alimenta do medo do resultado final. Medo de não ser bom o suficiente, medo de falhar, medo de que o produto final não atinja um padrão idealizado de perfeição. Os estoicos nos libertam dessa armadilha ao nos lembrarem da dicotomia do controle. O resultado final, em grande parte, não está sob nosso controle total, mas o esforço, a intenção e o processo, sim. Então, a regra é clara. Desloque seu foco do resultado perfeito e concentre-se obsessivamente no processo, na ação que você pode executar agora. Você precisa escrever um relatório? Não se preocupe ainda se será o melhor relatório do mundo. Foque em escrever o primeiro parágrafo. Precisa iniciar um negócio? Não se paralise pensando em se tornar um milionário. Foque em fazer a primeira pesquisa de mercado, em registrar o domínio, em criar o plano de negócios inicial. A busca pela perfeição antes mesmo de começar é uma forma sofisticada de procrastinação. Os estoicos valorizavam o esforço virtuoso, a tentativa honesta, a ação diligente. O valor não reside apenas no resultado final, mas na qualidade do seu esforço ao longo do caminho. Quando você foca no processo, a tarefa se torna menos intimidadora. Você está apenas dando o próximo passo controlável, não tentando alcançar um ideal inatingível de uma só vez. E o mais interessante, ao focar consistentemente no processo, com diligência e atenção, a qualidade do resultado tende a cuidar de si mesma.
Liberte-se da tirania da perfeição. Abrace o processo. Faça o trabalho. A excelência é construída passo a passo, não em um salto imaginário. Regra 3. Quebre em pedaços. O poder dos pequenos passos. Uma tarefa enorme, um projeto complexo, um objetivo ambicioso. Olhar para a montanha inteira pode ser paralisante. A mente procrastinadora adora usar a magnitude da tarefa como desculpa. Isso é demais. Não sei por onde começar. Os estoicos, mestres da razão e da ordem, sabiam que a clareza e a estrutura são antídotos para a sobrecarga. A regra aqui é simples e prática. Pegue essa tarefa intimidadora e quebre-a em pedaços menores, gerenciáveis e acionáveis. Marco Aurélio aplicava isso à própria vida. Não se perturbe com a imagem da vida inteira, mas em cada situação presente, pergunte a si mesmo: o que há de intolerável e insuportável nisto? Aplique o mesmo princípio às suas tarefas. O que é intolerável em escrever um livro? Talvez nada, se você focar apenas em escrever 500 palavras hoje. O que é insuportável em limpar a casa inteira? Talvez nada, se você focar apenas em limpar a pia da cozinha agora. Transforme construir um site em 1. Escolher. Plataforma. 2. Registrar domínio. 3. Esboçar página inicial, etc. Cada pequeno passo concluído gera uma sensação de progresso e realização, o que, por sua vez, alimenta a motivação para o próximo passo. É a estratégia do dividir para conquistar, aplicada à sua própria mente. A procrastinação prospera na confusão e na sensação de estar sobrecarregado. Ao quebrar a tarefa em componentes claros e sequenciais, você elimina a confusão e torna o caminho óbvio. Você sempre sabe qual é o próximo. Pequeno passo. E dar um pequeno passo é infinitamente mais fácil do que contemplar a escalada inteira. Não subestime o poder dos pequenos progressos acumulados. Quebre suas tarefas. Conquiste um passo de cada vez. E veja a procrastinação recuar diante da clareza e da ação focada. Antes de continuar, se você busca se tornar mentalmente mais forte, viver com mais propósito e construir uma vida com disciplina e clareza, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Aqui a gente fala direto ao ponto, sem motivação vazia, só ideias que transformam. Vamos juntos nessa jornada de evolução. Agora vamos ao conteúdo. Regra 4. Defina seu porquê. Conecte-se ao propósito maior. Por que você está fazendo isso? Qual é o propósito por trás dessa tarefa que você está adiando? A procrastinação muitas vezes surge quando perdemos de vista o significado, quando a tarefa parece vazia, desconectada de nossos valores ou objetivos maiores. Os estoicos enfatizavam a importância de viver com propósito, de alinhar nossas ações com a virtude e com o bem comum. A regra aqui é: antes de começar, ou quando sentir a vontade de parar, reconecte-se com o seu porquê. Por que essa tarefa é importante? Como ela se alinha aos seus valores de sabedoria, justiça, coragem ou temperança? Como ela contribui para seus objetivos de longo prazo? Como ela pode, mesmo que indiretamente, beneficiar outros? Cosmopolitismo. Se você está adiando estudar, lembre-se do seu porquê. Adquirir conhecimento, para crescer, para ter melhores oportunidades, para talvez ensinar outros. Se está adiando um projeto no trabalho, lembre-se do seu porquê. Contribuir para a equipe, desenvolver suas habilidades, entregar valor. Se está adiando cuidar da sua saúde, lembre-se do seu porquê. Ter mais energia para viver plenamente, estar presente para sua família, honrar o corpo que lhe permite agir no mundo. Quando a tarefa é vista não como um fardo isolado, mas como um passo necessário em direção a algo significativo, a resistência diminui. O propósito se torna o combustível. Escreva seu porquê.
Mantenha-o visível. Lembre-se dele quando a procrastinação bater à porta. Conectar a ação ao significado é uma das formas mais poderosas de dissolver a vontade de adiar. Faça o que precisa ser feito, não apenas porque tem que ser feito, mas porque importa. Regra 5. Visualize o obstáculo superado, não apenas o sucesso. Enquanto a premeditatio malorum, antecipar os males, nos prepara para as dificuldades, uma outra forma de visualização pode combater a procrastinação. Visualizar vividamente não apenas o sucesso final, mas o processo de superar os obstáculos e completar a tarefa. A procrastinação muitas vezes envolve uma fantasia de esforço desagradável. Combatemos isso com uma contravisualização realista e fortalecedora. Feche os olhos por um momento. Imagine-se começando a tarefa. Sinta a resistência inicial, a vontade de fazer outra coisa. Agora, veja-se aplicando a regra 1. Agir agora e dando o primeiro passo. Veja-se aplicando a regra 3, quebrar em pedaços, e focando no próximo item da lista. Imagine encontrar uma dificuldade, um bloqueio criativo, um problema técnico, e veja-se aplicando a mentalidade estoica. O obstáculo é o caminho. Respirando fundo e buscando uma solução com calma e razão. Sinta a satisfação de superar esse pequeno obstáculo. Continue visualizando o processo passo a passo até a conclusão da tarefa. Sinta a sensação de dever cumprido, de alívio, de orgulho pelo esforço. Essa técnica, conhecida como contraste mental, desenvolvida por Gabriele Oettingen, mas com raízes na prática estoica de ensaiar respostas, é poderosa porque ancora a visão do sucesso na realidade do esforço necessário e na sua capacidade de lidar com as dificuldades. Você não está apenas sonhando com o resultado, está ensaiando mentalmente a jornada, incluindo os solavancos. Isso torna o início da ação menos intimidador e aumenta sua confiança na sua capacidade de perseverar. Use a visualização não como fuga, mas como preparação mental ativa para a ação e a superação. Regra 6. Comande seu ambiente, elimine as tentações. Epicteto nos ensinou a focar no que controlamos. E uma das coisas mais tangíveis que podemos controlar é o nosso ambiente imediato. A procrastinação adora um ambiente cheio de distrações e tentações fáceis. O celular piscando notificações, as redes sociais a um clique de distância, a TV ligada ao fundo, a bagunça na mesa. Tudo isso são convites abertos para a mente escapar da tarefa que exige esforço. A regra estoica aqui é implacável. Assuma o comando do seu ambiente e elimine impiedosamente as fontes de distração antes de começar a trabalhar. Se o celular é uma tentação, coloque-o em outro cômodo ou desligue as notificações não essenciais. Se a internet é um buraco negro de tempo, use bloqueadores de sites ou trabalhe offline se possível. Se a bagunça o distrai, reserve 5 minutos para organizar seu espaço de trabalho. Isso não é sobre força de vontade sobre-humana, é sobre engenharia comportamental inteligente. É reconhecer suas fraquezas, somos todos humanos, e estruturar seu ambiente para tornar a ação desejada mais fácil e a procrastinação mais difícil. Os estoicos valorizavam a ordem e a disciplina não apenas na mente, mas também no mundo externo como reflexo do interno. Um ambiente limpo e focado favorece uma mente limpa e focada. Não lute batalhas desnecessárias contra distrações inconstantes. Use sua razão para projetar um ambiente que apoie seus objetivos, em vez de sabotá-los. Assuma o controle do seu espaço físico e digital. Crie uma fortaleza de foco onde a procrastinação não encontre abrigo fácil. Regra 7. Imponha prazos, mesmo artificiais. A urgência focada. Amanhã eu faço. Quantas vezes essa frase foi o berço da procrastinação infinita? A falta de um senso de urgência claro permite que as tarefas se expandam indefinidamente.
Lei de Parkinson. Os estoicos, conscientes da preciosidade e finitude do tempo, memento mori, entendiam a importância de agir com diligência. A regra aqui é usar prazos para criar um senso de urgência construtiva. Se a tarefa não tem um prazo externo, crie um você mesmo e leve-o a sério. Use a técnica Pomodoro. Trabalhe focado por 25 minutos, depois faça uma pausa curta. Esses blocos de tempo definidos criam mini prazos que tornam o início da ação menos assustador. São só 25 minutos. E mantenha o foco. Para tarefas maiores, defina marcos intermediários com datas específicas. O objetivo não é criar estresse desnecessário, mas sim um container temporal que concentre sua energia. Saber que você tem um tempo limitado para agir pode ser um poderoso antídoto contra a dispersão e a vontade de adiar. É como Sêneca advertiu: enquanto adiamos, a vida se apressa. Use os prazos não como uma fonte de ansiedade, mas como uma ferramenta racional para estruturar seu tempo e garantir que você esteja progredindo nas coisas que importam. Combine isso com a regra 3, quebrar em pedaços, e você terá um sistema poderoso. Tarefas pequenas com prazos curtos e definidos. A procrastinação odeia essa combinação de clareza e urgência. Regra 8. Abrace o desconforto, o treinamento da vontade. Muitas vezes, procrastinamos porque a tarefa é difícil, chata, desconfortável. Queremos evitar a sensação de esforço, de tédio, de luta. Buscamos o prazer imediato, o caminho de menor resistência. Os estoicos viam essa aversão ao desconforto como uma fraqueza a ser superada através do treinamento voluntário. Sêneca recomendava reservar dias para viver com o mínimo, comer comida simples, vestir roupas básicas, para ensaiar a pobreza e perceber que não era tão assustador quanto imaginado. A regra aqui é aplicar esse princípio à procrastinação. Abrace deliberadamente o desconforto da ação. Reconheça que começar algo difícil vai ser desconfortável no início. Não fuja dessa sensação. Incline-se sobre ela. Veja-a como um exercício para sua força de vontade, um treino para sua resiliência. Cada vez que você age, apesar do desconforto, você fortalece sua capacidade de tolerá-lo e de não ser governado por ele. Lembre-se da virtude da coragem. Não a ausência de medo ou desconforto, mas a ação apesar deles. A procrastinação é, em essência, uma tentativa de evitar um desconforto de curto prazo, muitas vezes levando a um sofrimento muito maior a longo prazo. Culpa, estresse, oportunidades perdidas. Inverta essa equação. Aceite o pequeno desconforto da ação agora para evitar o grande arrependimento depois. Comece a ver o esforço não como algo a ser evitado, mas como um sinal de que você está crescendo, se desafiando, saindo da zona de conforto. Abrace o desconforto produtivo. Ele é o preço da realização e o antídoto para a paralisia da procrastinação. Regra 9. Revise e ajuste. O ciclo de melhoria contínua. Assim como o diário estoico nos ajuda a refletir sobre nossas ações e virtudes, um processo de revisão regular é crucial para combater a procrastinação de forma sustentável. Não basta aplicar essas regras cegamente. Precisamos observar o que funciona, o que não funciona e ajustar nossa abordagem. A regra é: reserve um tempo curto, talvez no final de cada dia ou semana, para revisar seus padrões de procrastinação e a eficácia das estratégias que você está usando. Onde você procrastinou? Por quê? Qual regra estoica você poderia ter aplicado melhor? O que funcionou bem? Onde você conseguiu agir apesar da resistência? Essa autorreflexão, feita sem julgamento excessivo, mas com honestidade, é fundamental. Ela permite que você aprenda com seus erros e celebre suas vitórias.
Talvez você perceba que um determinado tipo de tarefa sempre o leva a procrastinar e precise de uma estratégia específica para ela. Talvez descubra que quebrar as tarefas em pedaços ainda menores é mais eficaz para você. Talvez precise ser mais rigoroso com o controle do ambiente. A luta contra a procrastinação não é uma batalha vencida de uma vez por todas. É uma prática contínua de autoconsciência e ajuste. Os estoicos eram pragmáticos. Eles valorizavam a teoria, mas focavam na aplicação prática e na melhoria constante. Use essa mesma abordagem. Observe-se, aprenda, adapte, revise seu progresso, ajuste suas táticas e continue avançando, um dia de cada vez, na construção de hábitos de ação mais fortes e consistentes. Qual das técnicas até agora fizeram mais sentido para você? Responda nos comentários. Regra 10. Autocompaixão racional. Perdoe a falha. Retome a ação. Você vai falhar. Haverá dias em que a procrastinação vencerá uma batalha. Você adiará algo importante, sentirá culpa e frustração. É neste momento que muitas pessoas desistem, caindo em um ciclo de autocondenação que só alimenta mais procrastinação. Os estoicos, embora rigorosos na busca pela virtude, também entendiam a natureza humana. A regra aqui é praticar a autocompaixão racional. Quando você falhar, reconheça o erro sem se afogar na culpa. Use sua razão para analisar o que aconteceu, como na regra 9, mas evite o autoflagelo improdutivo. Marco Aurélio se lembrava: quando te ofenderes com a falta de alguém, volta-te para ti mesmo e examina tuas próprias faltas. Então esquecerás tua raiva. Aplique isso a si mesmo. Você falhou? Sim. Isso faz de você uma pessoa horrível ou incapaz? Não. Foi um deslize, uma oportunidade de aprendizado. O importante não é nunca cair, mas levantar-se sempre. Perdoe-se pelo deslize, mas não use isso como desculpa para continuar procrastinando. Use a falha como um lembrete da importância da vigilância e da prática contínua. Reconheça o erro, aprenda a lição e então, imediatamente, retome a ação. Volte para a regra 1. Haja agora. O passado já se foi, não pode ser mudado. O futuro ainda não chegou. O único ponto de poder é o presente. Use-o para recomeçar. A resiliência estoica não é sobre ser perfeito, mas sobre perseverar apesar das imperfeições. Regra 11. Lembre-se, você vai morrer. Memento mori aplicado. Voltamos a este poderoso lembrete estoico, mas agora com foco direto na procrastinação. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. O tempo é o seu recurso mais precioso e irrecuperável. Cada hora gasta procrastinando é uma hora de vida que não volta mais. Quando você internaliza verdadeiramente a finitude da sua existência, a perspectiva muda drasticamente. Adiar aquela tarefa importante, aquele sonho, aquela contribuição que você pode fazer, por quê? Para quê? Diante da morte, a maioria das desculpas da procrastinação parece trivial, absurda. O medo do fracasso parece pequeno comparado ao arrependimento de não ter tentado. O desejo por conforto imediato parece tolo diante da urgência de viver significativamente. Usar o memento mori não é ser mórbido, é ser realista e estratégico. É usar a consciência da morte como um catalisador para a vida, para a ação, para o propósito. Pergunte-se: se eu soubesse que meu tempo é limitado, e ele é, eu estaria gastando este momento adiando o que realmente importa? Use essa pergunta para cortar as desculpas e acender o fogo da urgência. Não espere pelo momento perfeito, pela inspiração divina, pela garantia de sucesso. O tempo está passando. Haja agora. Honre o presente. Faça valer a pena o tempo que lhe foi concedido. Que a consciência da sua mortalidade seja não uma fonte de medo,
mas a sua mais poderosa aliada contra a procrastinação. 11 armas forjadas na sabedoria estoica para a sua batalha diária contra a procrastinação. Desde agir imediatamente no presente, focar no processo, quebrar tarefas, conectar-se ao propósito, visualizar a superação, controlar seu ambiente, usar prazos, abraçar o desconforto, revisar seu progresso, praticar a autocompaixão racional, até lembrar da sua mortalidade como combustível para a ação. O que todas essas regras têm em comum? Elas colocam o poder de volta onde ele pertence, nas suas mãos, nas suas escolhas racionais, no seu poder de agir apesar dos sentimentos, medos e desculpas. A procrastinação é uma prisão autoimposta, construída com os tijolos da hesitação, do medo e da busca por conforto. O estoicismo nos oferece a chave para essa prisão, a ação deliberada, guiada pela razão e pelo propósito. Vencer a procrastinação não é sobre se tornar um robô sem emoções, mas sobre se tornar o mestre das suas ações em vez de escravo dos seus impulsos. É sobre escolher a liberdade do dever cumprido em vez da escravidão do adiamento constante. A jornada exige prática diária, vigilância constante e, acima de tudo, a decisão de começar. Escolha uma regra hoje, aplique-a, observe o resultado. Amanhã, aplique outra ou reforce a primeira. Construa seu arsenal anti-procrastinação, tijolo por tijolo, ação por ação. Você tem a filosofia, você tem as ferramentas. A única coisa que falta é a sua decisão de usá-las. Não adie mais. A liberdade da ação estoica espera por você. Comece agora. A procrastinação rouba seu bem mais valioso, o tempo. Use essas regras estoicas para recuperá-lo. Qual regra você vai implementar imediatamente? Compartilhe nos comentários. Se este guia foi útil, deixe seu like, inscreva-se para mais estratégias estoicas práticas e compartilhe com quem precisa parar de adiar e começar a viver. Lembre-se, a ação é o antídoto. Até o próximo vídeo.